Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais um dia na nossa leitura, né? Quem tá vibrando aí, gente, com os finalmentes aqui, né, da palavra de Deus nesse ano? Tá chegando aí no finalzinho, já nós estamos na reta final e eu tô ficando muito feliz com tudo que Deus tem feito até aqui. Tô muito feliz com os projetos já para 2023. Eu celebro mesmo, porque eu sei que Deus vai nos fortalecer, Deus nos vai levar adiante, vai ser mais um ano cheio da presença de Deus. E isso é o que mais importa para nós. Nós queremos Deus, nós queremos o Senhor, nós queremos o relacionamento com Ele, nós queremos estar com o nosso Pai, nós queremos esse momento a sós com Ele. É isso que a gente quer todos os dias. Então é nisso que a gente tem procurado, né? Isso que a gente tem buscado todos os dias. E o Senhor se agrada conosco, que o Senhor está junto da gente todo o tempo, né? Tem estado conosco, como tem sido bom. Vamos orar para a gente entregar esse momento ao Senhor. E a gente vai estar começando então os escritos de João, né? O nosso apóstolo amado que deixou tanta riqueza para nós em ensino e nossa, é muito muito bom. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse dia. Hoje já é dia 7 de dezembro, Pai, de 2022. E como tem sido bom, Senhor, caminhar contigo durante todo esse ano. Como tem sido bom, Senhor, meditar, estar aqui, Senhor, ó, diante da tua palavra, diante do Senhor, diante desse espelho que nos confronta tanto, diante dessa realidade que é a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Ela penetra, Senhor, ela entra em lugares onde eu não consigo acessar, mas o Senhor pode para mudar, para transformar a minha vida, para me levar a um novo entendimento, a uma vida transformada pela tua palavra. Jesus, muito obrigada pelos meus irmãos que estão comigo aqui todos os dias, aqueles, Senhor, que entraram aí já no meio do caminho, aqueles que chegaram há poucos dias. Senhor, muito obrigada, Senhor, por cada um desses irmãos. E eu já quero te agradecer, Senhor, porque em 2023 nós temos aí pessoas que estão sedentas, desejosas por mais de ti, por mais da tua palavra, por mais do Senhor. E é nisso, Senhor, que nós nos importamos, é isso que nós desejamos, que o Senhor seja a nossa razão de viver, que o Senhor seja o nosso respirar de verdade, Pai, todos os dias, que nos faça muita falta nós não nos alimentarmos com o Senhor, nós não temos esse momento de comunhão, que haja realmente uma sede e uma fome incontidas em nós todos os dias. Obrigada, Jesus, por esse amor, por esse tão grande amor que o Senhor tem nos amado e tem nos levado para mais próximo de Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Então, nós vamos começar um período que a Bíblia mostra aqui para nós no ano 67, que é aproximadamente a morte de Pedro e de Paulo, né, do apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. E João está, então, iniciando aí seus escritos, né, colocando também a sua pena para escrever, inspirado pelo Espírito Santo. E então esse período que a gente vai ler agora, que é as cartas de João, vai de 67 depois de Cristo até o ano 100, o primeiro século, né? Nós estamos aqui no finalzinho do primeiro século, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, essa caminhada de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Timóteo, de tantos irmãos abençoados que foram levando o evangelho para fora de Jerusalém, da Judéia, Samaria, e já tem chegado até os confins da terra. Graças a Deus por isso. Então, quem vai começar a falar conosco agora é João. Ele vai nos ensinar, ele vai nos exortar, ele vai nos trazer revelação da palavra, e é nisso que a gente vai estar focado nesses próximos dias. Pelas contas que eu fiz, gente, só para vocês terem uma ideia, a gente termina a Bíblia no dia 13, tá? Pelas contas que eu fiz aqui, a gente termina a nossa leitura no dia 13 de dezembro. Então, é bacana porque a gente vai ficar aí com uma folguinha de alguns dias, né? Para a correria do Natal, do Ano Novo. Eu previa que a gente ia terminar o livro, a Bíblia toda no dia 31 de dezembro, mas eu acredito que eu corri em algum momento aí, eu fiz uma leitura um pouco mais extensa em alguns momentos e a gente então está finalizando a Bíblia no dia 13. Para quem fez anotações aí na Bíblia, para quem grifou, né, com marca-textos, textos, eu também gostaria que você desse uma olhada aí na tua Bíblia, porque com certeza o livro de Salmos, eu tenho essa impressão,
que essa Bíblia aqui, em ordem cronológica, ela não faz a menção de todos os 150 salmos, tá? Eu tive a impressão de que alguns salmos, eles não foram colocados aqui em ordem cronológica, então eles passam batido, né? Eles não são lidos aqui nessa Bíblia em ordem cronológica. Então, se você tá aí com a tua Bíblia marcadinha, né? Que não é o caso da minha, porque eu tô usando essa Bíblia aqui, se você quiser aproveitar esses outros 18 dias aí que sobram do mês de dezembro e ler os salmos que não foram lidos, né, durante o ano aí, fique à vontade, aproveite esse tempo. A gente está lendo também o livro de Provérbios, né, um capítulo por dia no livro de Provérbios, então a gente vai até o dia 31 lendo Provérbios. Então, fique à vontade para meditar em algum outro livro, para descansar um pouco da leitura, né? Para ficar à vontade aí para fazer o que você achar melhor. Mas até o dia 13 a gente vai estar aqui junto em nome de Jesus, tá bom? No dia 13 eu quero ver se eu faço essa leitura ao vivo, tá? Lá pelo meu Instagram. Eu acho que eu vou fazer essa leitura ao vivo. Eu vou avisar para vocês lá no grupo ou nas leituras as últimas leituras, né? Eu vou ver um horário que vai ficar bacana aí pra gente estar junto. E eu queria aproveitar e fazer essa leitura ao vivo pelo Instagram. O ano que vem eu não sei como é que vai ser, se vai ser através de vídeo, se vai ser só através do grupo. Vamos ver como é que a gente vai fazer o ano que vem, tá bom? Então vamos começar? João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. 1 João 1, 1. Nesse momento aqui, vou falar algumas coisas que estão escritas aqui para nós. O templo é destruído por Tito, Jerusalém é saqueada pela 7ª vez, tá? Então nós estamos aqui em aproximadamente 70 depois de Cristo, já a destruição de Jerusalém acontece aqui, pelo imperador Tito, que está nesse momento, e pela 7ª vez Jerusalém é saqueada. O Evangelho de João é escrito, então João não escreve só essas cartas, mas o Evangelho que a gente já leu lá atrás, ele também é escrito nesse momento por João, tá bom? E as epístolas de João também são escritas nesse momento, então são essas cartas que a gente vai estar lendo agora, tá bom? Então 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para vocês também, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos dessas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, esse primeiro trechinho aqui, né, de 1 João, João já começa de forma forte, de forma incisiva, de forma a nos confrontar mesmo a respeito dos nossos pensamentos, da forma como nós temos vivido a nossa vida cristã. Então, ele começa dizendo que desde o princípio, né, é o mesmo autor que fala, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então, João, ele tem uma revelação tão forte de quem é Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que é o próprio Filho de Deus, é o Deus encarnado, que ele também começa essa carta dizendo a mesma coisa. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, João vai ser alguém que a forma dele evangelizar vai ser
de dizer assim, o que eu vi, o que eu ouvi e o que eu pus as minhas mãos é o que eu estou proclamando para vocês. Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo, o Deus encarnado. Ok, então se diante disso, se nós estamos então crendo nessa verdade, no Filho de Deus que veio ao mundo para nos trazer então essa luz, ele diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Isso está no versículo 5. Deus é luz. Gente, fica só com esse trechinho do versículo, ou fica só com esse versículo 5 no teu coração nessa noite, se for possível. Deus é luz. Então, quando a palavra de Deus diz que, me vem agora aqui, Gênesis 1:1, né, praticamente ali no princípio de todas as coisas. A primeira coisa que Deus criou, a primeira coisa que Deus formou ali, né, com o caos que estava a terra haja luz. Então, a primeira coisa que Deus também faz dentro de nós, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, é iluminar, trazer luz para o nosso interior. Porque em Jesus ou em Deus não há treva. João está dizendo para nós. Em Deus não há nenhum tipo de escuridão, não há nenhum tipo de pecado, não há nada escondido, não há nada que esteja oculto, ok? Em Deus só há luz. Deus é luz. Ele é a própria luz. Essa coisa que ilumina, essa coisa que traz clareza, que traz a totalidade de luz, né? Gente, a luz de Deus é algo extremamente resplandecente. Nós não temos nem ideia do quão iluminado ou de quanta luz existe em Deus, da perfeição de tudo isso. Mas ele diz então que Deus é luz e nele não há treva. Aí ele fala assim: você é filho de Deus de verdade? Você tem certeza que você é filho de Deus? Que você nasceu de novo? Porque se você nasceu de novo e Deus trouxe luz para dentro de você através do Espírito Santo, em nós também não pode haver treva. Eu sou filho de Deus. Se eu digo com os meus lábios, se eu digo com a minha boca que eu sou filho de Deus, então em mim também não pode haver treva. Em mim não pode haver nenhum tipo de escuridão, de nada oculto. A minha vida precisa ser uma vida pautada nessa luz que é a própria luz de Deus. Então eu preciso entender que isso é uma verdade absoluta no meu coração e na minha vida. Então ele continua dizendo que se nós andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, se nós ainda temos caminhado com o pecado, com a mentira, com as obras das trevas, né, com toda a obra do diabo na nossa vida, então nós estamos mentindo. O cristianismo não é a nossa verdade. Então, João está nos confrontando a olhar para nós mesmos a respeito de quem nós somos em Cristo, ok? Então é isso que ele está falando nesse primeiro momento. Não vou fazer versículo a versículo, senão nós vamos ficar até amanhã aqui falando, mas eu queria que você meditasse nessa questão de que Deus é luz, e se nele não há trevas, em nós também não pode haver trevas. 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço.
Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então, João, mais uma vez, enfatiza essa questão da obediência, de nós estarmos em Deus, e mais, ele diz assim, você tem certeza que é cristão? Então olha para dentro de você, se realmente a luz de Deus está em você, e me diz, você ama o teu irmão? Você ama a todos que estão perto de você? Você realmente tem comunhão com todos os irmãos? Porque se você disser para mim que tem algum irmão próximo a você que você não ama, então João está dizendo que nós ainda estamos em trevas. Ainda existe algo escuro dentro de nós. Ainda existe obras das trevas em nós. Porque o amor de Deus, ele precisa ser a base de todo o cristianismo. Amar ao próximo como a si mesmo não é um mandamento novo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos não é um mandamento novo. Amém? Então, a palavra de Deus, ela tem esse mandamento como base para toda vida que deseja andar junto com Deus, que deseja se nomear filho de Deus. Então, assim como Jesus andou, a palavra está dizendo, nós também devemos andar, amando aqueles que nos amam, mas também amando aqueles que nos odeiam, porque isso é a base do verdadeiro cristianismo. Essa é a diferença que o cristão faz no mundo, o amor de uns para com os outros. Precisamos aprender muito com João. 1 João, capítulo 2, continuando aí a partir do versículo 15. 1 João 2, a partir do versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, 1 João capítulo 2, aqui o finalzinho, fala dessa questão de que João também, assim como Pedro, assim como Paulo, assim como os outros, estavam alertando os irmãos
Aqui, já nesse momento, por volta do ano 70, em que a perseguição e a destruição de Jerusalém estava acontecendo, o Império Romano massacrando o cristianismo, né, massacrando o povo judeu, inclusive, eles tinham convicção de que o anticristo, né, que aquele que fala contra Cristo, contra Deus, já estava no mundo. E é verdade, porque existem muitos anticristos. Quando a gente fala de anticristo, a gente só pensa no anticristo que vai aparecer antes da volta de Jesus, que vai ser realmente a encarnação do diabo, mas na sua totalidade, né? Mas existem muitos anticristos. O que é um anticristo? É alguém que é anticristão, anti a mensagem de Cristo, aquele que fala contra a mensagem do evangelho, aquele que não professa Jesus como filho de Deus. Então, toda pessoa que vai contra Cristo, contra o evangelho, contra a verdade de Deus, é um anticristo, não deixa de ser. Ele está sendo anticristo, ok? Então, a gente precisa olhar para essas mensagens de João, de Pedro, de Paulo, alertando a igreja como algo que nós estamos sendo alertados também. De que muitos falsos cristãos podem estar no nosso meio e nós precisamos estar atentos para não sermos enganados, ok? Para termos sim comunhão uns com os outros, mas também sermos perspicazes a respeito do engano, a respeito da mentira, a respeito desses anticristos, aqueles que querem nos levar para longe de Deus. É isso que nós precisamos ter sempre em mente, ok? 1 João capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. O que ele sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos de verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada.
E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, 1 João capítulo 3 vai enfatizar essa questão do amor, do amar uns aos outros, né? Do amor realmente ser verdadeiro em prática e não o amor somente em palavras, né? Muito do que o mundo mostra por aí é um amor sempre da boca para fora, porque quantos casamentos, principalmente, a gente vê que começam com essa declaração, eu te amo, e não passa muito tempo, meses, às vezes alguns anos, e o que a gente ouve da mesma boca que um dia disse, eu te amo, eu te odeio. Então, como é que eu posso, né, de uma mesma boca, de uma mesma pessoa, ter duas declarações tão contrárias, né? Então, a palavra de Deus diz que se Cristo permanece em nós, se através do Espírito Santo que está em nós, nós então formos transformados à imagem e semelhança de Deus, nós vamos amar uns aos outros sim, porque o amor é a essência de Deus. Deus é amor, né? A palavra lá em João, no Evangelho de João fala, Deus é amor. Então, se Deus é amor, nós então precisamos caminhar nesse mesmo atributo, nesse mesmo sentimento, nessa mesma atitude, na verdade, né? Amor não é simplesmente um sentimento, mas é uma atitude de realmente vermos os nossos irmãos padecendo e ajudarmos e termos esse amor uns pelos outros, em compartilharmos tanto as alegrias quanto as tristezas, em ter esse tempo de comunhão uns com os outros para que sejamos moldados à imagem e semelhança de Deus. É isso que João também está nos ensinando aqui. Vencendo o mundo, né? 1 João capítulo 4. Vamos ver. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso os que falam procedem do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, o apóstolo João, ele vai ser tão enfático, né, nessa primeira carta que ele escreve a respeito do amor, que parece até que ele está sendo repetitivo, mas não. Ele está fazendo a gente compreender que a vida do cristianismo é uma vida de renúncia e de também entendimento sobre a essência de Deus, que é amor. Então, é uma atitude diária, né? Amar é uma atitude diária. Eu preciso acordar todos os dias de manhã e olhar para as pessoas que estão próximas a mim, as pessoas que Deus tem colocado perto de mim e dizer, eu te amo e eu vou renunciar e eu vou me submeter a você em amor porque você é meu irmão, você é minha irmã, você é corpo de Cristo junto comigo. É por isso que nós vamos nos amar, porque Cristo está em nós, porque o Espírito Santo aperfeiçoa esse amor em nós, porque outrora, quando nós estávamos em trevas, de verdade nós não conseguimos compreender esse amor. Mas o dia que nós entendemos através da palavra de Deus, esse amor que se entregou, né, em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores, aí a gente consegue compreender um pouco o que é amar. Porque amar quem é bonitinho, gente, amar quem é certinho, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, amar pecadores, amar pessoas que estavam realmente numa situação de total depravação e pecado, isso é o verdadeiro amor. Atitude que excede o meu estado naquele momento, né? Então, amar as pessoas que nos amam é a coisa mais fácil do mundo. Agora, amar as pessoas que não nos amam ainda, isso é o verdadeiro amor que procede de Deus. Então, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir, meditar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender essa essência de Deus que é o amor. 1 João capítulo 5, nosso último capítulo de hoje, da carta de João, maravilhoso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Não aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus, que tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. João termina sua carta, falando sobre essa questão de nós estarmos alertas sobre justamente em quem nós estamos vivendo, sobre qual verdade, sobre qual realidade nós estamos vivendo. Se nós temos então o Espírito de Deus, se nós nascemos de novo, se nós conhecemos o Filho, então nós conhecemos o Pai. Se nós temos nascido dessa água e do Espírito, como o Evangelho de João vai falar, e João fala aqui desse testemunho da água e do Espírito, fala de nós darmos testemunho sobre salvação, sobre quem é Jesus. Através da palavra, através do Espírito Santo, nós somos convencidos do nosso pecado. E então nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador e somos salvos. E se somos salvos, então nós nascemos de novo e nós não podemos viver praticando o pecado. A prática do pecado é de alguém que está morto espiritualmente. A prática do pecado é de alguém que não conheceu a Deus. A prática do pecado é de alguém que não vive na luz, mas ainda vive nas trevas. Então, o apóstolo João está trazendo uma carta extremamente amorosa, mas que nos confronta o tempo inteiro de que onde nós temos vivido, baseado em que evangelho, baseado em que vida nós estamos, numa vida realmente cheia de Deus, cheio da luz desse Deus, do Espírito Santo, iluminando a nossa vida e nos tirando de todo pecado, de toda maldade, de toda injustiça, ou nós temos vivido enganados, dizendo que somos cristãos, mas negando a nossa fé, desobedecendo a palavra e o mandamento de Deus. Então, a palavra vai falar aqui também que aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Então, esse é o princípio, gente, de alguém que diz que realmente ama a Deus. Você ama? Então, você precisa obedecer aos seus mandamentos. Isso é a maior demonstração de dizer para Deus, eu te amo. Dizer para Deus, eu te amo, da boca para fora, ou em palavras, simplesmente não adiantam. Deus só reconhece amor quando nós obedecemos. Então fica aí para vocês refletirem, meditarem nessa primeira carta de João, que é uma bênção, de ensino para nós a respeito de convivência entre os irmãos, de realmente viver, uma vida de comunhão com Deus, saindo do pecado, saindo de toda a maldade, para vivermos o verdadeiro amor de Deus uns para com os outros. Amém, queridos? Deus abençoe a noite aí de vocês, esse início de semana, Hoje já é quarta-feira e nós vamos caminhar aqui. Eu já falei para vocês que a gente termina então nossa leitura dia 13, tá bom? Amanhã a gente vai para a segunda e a terceira carta aqui de João, que a gente já inicia aí o primeiro e segundo capítulo de Apocalipse, tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, amanhã a gente tá aqui, se Deus quiser.